Bom, agora você vai ver como fazer uma massa cozida para você utilizar em coxinha e outros salgados, utilizando mandioca, tá? Muita gente hoje em dia procura por salgados com massa de mandioca, virou uma moda. Antigamente era o salgado com massa de batata e agora o que está na moda é a massa de mandioca. E eu vou te mostrar então como fazer massa de salgado cozida com mandioca. Obviamente que o principal ingrediente que você vai ter que providenciar é a mandioca. Compra aí uma mandioca limpa, coloca ela para cozinhar até ela ficar com esse ponto aqui de desmanchar na mão, tá? Ó, ela está desmanchando na mão. Sem fazer muita pressão, ela já vai virando um purê aqui na mão. Então você vai cozinhar até esse ponto aqui. O tempo de cozimento varia muito de fogão para fogão, da chama do fogão, da panela de pressão que você está utilizando. Então você tem que ficar de olho para a mandioca ficar assim. E aí o que você vai fazer é amassar essa mandioca e transformar ela num purezinho, tá? Então eu vou aqui amassar a minha mandioca. Você pode utilizar algum utensílio doméstico ou amassar na mão mesmo. E depois eu volto aqui com o meu purê para a gente continuar com a receita. Bom, aqui eu tenho a minha mandioca já amassada, o purê de mandioca, simplesmente só amassei. E agora vamos dar continuidade então na nossa massa aí de salgado cozido utilizando mandioca. Coloque em uma panela grande, você vai precisar de uma panela grande aí. Você vai colocar 500 ml de água para fazer meia receita, tá? As quantidades da receita inteira eu vou deixar embaixo do vídeo. Aqui eu só vou fazer meia receita. Então eu coloquei aqui 500 ml de água, cerca de 2 colheres de sopa bem cheia, transbordando igual a minha aqui, ó. Você vai colocar 2 colheres de sopa de mandioca cozida já, amassada. Que são cerca aí de 100, 150 gramas de mandioca. Margarina. Um tablete de caldo de galinha. E aí você também pode colocar o creme de cebola. Nessa receita aqui eu não vou colocar o creme de cebola para você dar uma olhada em como que fica. E agora vamos levar essa panela aqui para o fogo. Lembrando que todos os ingredientes estão descritos embaixo do vídeo. Os ingredientes estão no fogo e eu vou mexer aqui para dissolver esses ingredientes até que eles fervam. E assim que ele começar a ferver, eu vou entrar com a farinha de trigo. Processo um pouquinho parecido com a outra massa. Você já aprendeu aquela massa que tinha creme de cebola. Essa aqui é uma massa muito saborosa também, igual aquela. E aí você avalia qual massa você quer fazer. Você pode fazer as duas, aliás, para estar vendendo aí na sua região. Porque essa massa de mandioca aqui, ela está na moda. E só de você dizer aí na sua propaganda que o seu salgado leva massa de mandioca, isso já vai fazer com que você venda várias coxinhas aí, por exemplo. Então aqui vou adiantar um pouco o vídeo até que o líquido ferva. E aí eu entre com a farinha de trigo. Bom, aqui o meu líquido já ferveu. Tem alguns pelotes de mandioca, não tem problema. Depois a gente consegue dissolver esses pelotes na hora de sovar a massa. Então agora aqui o líquido já ferveu. Eu vou diminuir o meu fogo. Vou colocar uma pitada de sal. Vou mexer, novamente lembrando que a quantidade está aí embaixo do vídeo. Vou mexer aqui até ficar numa consistência parecida com aquela massa que a gente fez que leva creme de cebola. Tá? Então a gente vai mexendo até que essa massa fique bem homogênea e comece a descolar aqui da panela. Começou a descolar, mas ainda está um pouco úmida, eu vou colocar só mais um pouquinho de farinha. Isso aqui já é uma consistência legal, que ela já descolou completamente do fundo, então eu vou tirar ela da panela para a gente sovar ela na nossa pedra. Agora aqui na pedra, para facilitar o nosso trabalho, eu vou colocar um pouco de óleo aqui na superfície, com a mão mesmo. Vou espalhar esse óleo na pedra. Tome cuidado porque essa massa está bem quente. E aí com a ajuda de uma espátula, você pode tentar abrir ela aqui, ou com um rolo também. Você pode abrir sua massa para tirar esse vapor dela. Abrir a massa para tirar o vapor. Posso apertando esses pedacinhos de mandioca que ficaram aqui. A gente já pode ir apertando para ele ir dissolvendo. E aí eu já vou
sovar a massa. Veja só a textura dessa massa, como ela fica perfeita. Não gruda na mão e praticamente nem gruda no balcão também. Lembrando de passar óleo aí no balcão. Não passa muito para sua massa não ficar muito oleosa, tá? Se ela ficar úmida, você não consegue modelar o salgado depois. Aí você tem que ficar tacando bastante farinha para ela parar de ficar úmida. Então você vai aqui sovando ela para deixar ela lisa. Deixar ela lisa, bonita. Igual o mesmo processo que a gente fez com a outra massa lá. Tanto aquela outra massa quanto essa, elas possuem textura para você colocar numa máquina, uma máquina de modelar. Geralmente essas máquinas de modelar, elas precisam de uma textura correta para trabalhar com salgado. E você consegue colocar essas duas massas que você aprendeu a fazer na sua máquina aí. Bom, tá aí. Essa aqui é a massa de mandioca, lisinha, não tá colando nada. Veja só a textura que ela tem. Olha. E aí a gente vai começar a modelar os nossos salgados com massa de mandioca. Se você quiser colocar mais mandioca do que eu coloquei, você pode colocar. Você vai reduzindo um pouquinho da farinha de trigo. Mas lembrando que o objetivo é lucrar, né? Tem que ficar gostoso, mas se você usar muita mandioca também para fazer a sua massa, você acaba não tendo um lucro muito bom. E aí vai da sua decisão. Então vamos lá, vamos modelar essa massa aqui. Vamos fazer coxinha cremosa.